Sentir-se no direito de ter o marido de nossos sonhos, sem antes procurar ser a mulher dos sonhos dele, é um tiro no próprio pé. Esse homem nunca vai aparecer, pois os homens coerentes dos seus ideais, além de recíprocos, são mais que tudo reativos. Olá, pessoal! Este é o capítulo 5 do livro A Mulher dos Sonhos de Seu Marido. Antes de começar a leitura, gostaria de deixar aqui a minha opinião como um cumprimento, mas nada que comprometa a originalidade deste livro. As mulheres vivem expondo suas insatisfações e empurrando-as goela abaixo, espalhando os microfones e ouvidos da sociedade sobre triunfos, vitórias e direitos dos quais muitas ainda acreditam que foram conquistados por elas mesmas, ou por algumas mulheres do passado que as representavam. Quando, na verdade, tem uma porrada de homens emasculados com interesses por detrás dessa façanha. O engano perfeito que muitas de nós não estão percebendo. A sociedade está colhendo os frutos pelas mulheres estarem sendo enganadas pela segunda vez. A primeira vez foi no Éden, quando Satanás disse que, se comeres do fruto, serás como Deus. E a segunda vem com a onda do feminismo e o empoderamento da mulherada. Duas vertentes. A primeira tirou as mulheres de um lugar onde havia estabilidade e as colocaram numa zona de competição e embate, de interesses e ideais com os próprios maridos, levando ambos em sentidos opostos daquilo que Deus os designou. E a segunda vertente são as influências, o sistema, este transformando as mulheres em mulheres insatisfeitas, frustradas, amarguradas e extremamente orgulhosas, a ponto de não se questionarem, nem desconfiarem do porquê de acho tem tantos homens nos meios empresariais, na política, inclusive nas igrejas, tantos homens com todas as palavras, emasculados, defendendo e apoiando a emancipada rebelião da mulher, que por vez, com sua liberdade, autonomia e empoderamento, também vem cada vez tornando-as mais frustradas, orgulhosas e insuportáveis. Ao ponto da mulherada nem sequer perceberem que seus maridos também sonham e que também têm descontentamento. Só que diferente de nós mulheres, as insatisfações deles são minuciosas. Eles não ficam tentando empurrar suas insatisfações goela abaixo de ninguém, nem sobre escândalos repercutíveis e polarizados. Eles apenas os expõem gradualmente, deixando uma evidência aqui e outra ali. Não por serem covardes, mas, de um jeito técnico, para evitar as confusões e proliferações. Há tempos, os homens vêm fazendo isso e há tempos o descontentamento dos homens está passando de um jeito incógnito, mas escancaradamente pelos nossos olhos, por nossas caras. E como nós mulheres não percebemos ou demoramos tanto para perceber isso? Você, mulher, já se perguntou como? Já se aprofundou nas insatisfações do seu marido, comparadas às suas? Já se aprofundou nas insatisfações dos homens, comparadas às nossas? Nós deveríamos mesmo nos queixar daquilo que eles fazem ou não fazem para nós? É só uma reflexão. E é por isso que eu falo, homens, sejam mais claros com suas companheiras a respeito dos seus papéis, dos seus sonhos e principalmente objetivos, caso não os tenha alcançado ainda. Afinal, o objetivo de uma união não limita-se em casar-se. Saiam da retaguarda, das trincheiras e aprendam a expor também, rasgadamente, seus sonhos para as mulheres de vocês, suas esposas, porque claramente elas não entenderam ou estão pouco se lixando para eles. Mesmo se isso vier a incomodá-las, manifestem os seus sonhos. Expliquem para elas que seus sonhos, propósitos e objetivos têm uma ligação para a missão que Deus determinou. E se ainda assim elas não forem compreensivas, exponham para elas que é papel de uma auxiliadora ajudar o marido, namorado, a apurar quais são seus sonhos e suas missões para com Deus. Façam como exemplo dos homens deste livro. Mesmo que preservando suas identidades, colaboraram bastante para que as mulheres de boa fé e intenção saibam por onde melhor começar a rever e valorizar mais o marido que têm. Também, por meio deste livro, descobrir que os homens, para apresentarem um certo valor, isto é, os que abriram os olhos, abriram a mente, também estão exigindo o valor delas, o que elas têm para oferecer. E, de novo, mulheres, este livro se trata dos sonhos de seu marido, e não dos nossos. Se você não se preocupar com os sonhos do seu marido e com a integridade que está por detrás de cada sonho dele,
Não sei nem por que você está procurando esse tipo de conteúdo. Saiba que por detrás dos sonhos de seu marido está a missão da qual Deus entregou a ele e que muitos dos nossos companheiros e maridos não sabem. É preciso de nosso papel, auxiliando-os a respeito disso. E não se preocupe, se você, mulher, não sabe auxiliar seu marido, chegou a hora. A exemplo deste livro, você pode começar se transformando na mulher idealizada pelos sonhos dele. Ou melhor, regressar, retroceder e ser a mulher da qual Gênesis capítulo 2, versículo 18 cita. Prestem atenção. A mulher saiu do lugar dela, consequentemente, fez com que o homem saísse do lugar dele. Compartilhe, inscreva-se e deixe seu comentário. Tenha um bom áudio e uma boa leitura. E até o próximo capítulo. Livro A Mulher dos Sonhos de Seu Marido. Capítulo 5. Ela protege o casamento. Parentes afins ou problemas sem fim? Brian tinha 35 anos quando conheceu Lady Anne. Durante a época do colégio, da faculdade de medicina e da residência em pediatria, ele namorou muitas moças, mas ainda não encontrara a mulher dos seus sonhos. Quando conheceu Lady Anne, apaixonou-se imediatamente por aquela lindeza de 25 anos. Lady Anne tinha tudo o que ele gostaria de encontrar em uma esposa: fé sincera em Cristo, relacionamento firme com a família e uma beleza inigualável. E para culminar, ela era loucamente apaixonada por ele. Na família de Brian, houve muitos casos de divórcio, em número bem maior que a média nacional. Ele viu o sofrimento de muitos colegas do colégio e da faculdade enquanto lutavam para enfrentar o processo de separação. Eu tinha mais medo do divórcio que da morte, Brian me contou. E assim, ele esperou até ter absoluta certeza de que encontrara a mulher certa, antes de assinar precipitadamente na linha pontilhada, com caneta de tinta permanente. No início do casamento, Lady Anne mostrou grande interesse pelos amigos, família, trabalho e passatempos de Brian. Ela era incentivadora, sexualmente solícita, romântica e ocupava o centro da vida de Brian. Havia, contudo, um obstáculo que impedia Brian e Lady Anne de se tornarem verdadeiramente uma só carne. Ela se recusava a soltar-se dos fortes laços com a família e formar um cordão de 3 dobras com o marido e Deus. Essa é uma pequena parte da história que Brian me contou. Sempre quis ter uma mulher com grande comprometimento com a família. Quando estávamos namorando, fui atraído pelo relacionamento muito próximo que observei entre Lady Anne e seus pais e irmãs. Nunca me ocorreu que ela se recusaria a pôr nosso casamento acima de seu relacionamento com os pais. Só comecei a ter uma ideia de que o futuro nos reservava quando passamos nosso primeiro Natal como marido e mulher. Na manhã de Natal, Lady Anne acordou assim que o dia começou a clarear. Saí da cama cambaleando e perguntei qual o motivo de tanta pressa. Ela queria chegar bem cedo à casa dos pais. E foi o que fizemos. Quando chegamos, todos ainda estavam dormindo. Ao longo do dia, vi Lady Anne feliz, animada e vibrante, muito mais do que costumava ser quando estávamos a sós. Foi então que comecei a perceber que Lady Anne queria muito ser a garotinha acordando cedo com a mamãe e o papai na manhã de Natal, em vez de comemorar seu dia ou sua vida comigo. Desde aquele dia e de muitos outros que se seguiram, senti que meu dever era incorporar-me à família dela em vez de formar uma nova família. A dependência da mãe continuou a aumentar como erva daninha, sufocando a vida de nosso casamento. Elas conversavam várias vezes ao dia por telefone. Nenhuma decisão era tomada sem o carimbo de aprovação da mãe. Minha opinião raramente era levada em conta, e às vezes eu nem sequer era consultado. Lembre-se, eu era médico
e precisava tomar decisões de vida e morte o dia inteiro. Mas, em casa, minhas opiniões eram desprezadas. As tradições da família dela passaram a ser as tradições da nossa família. As férias da família dela passaram a ser as férias de nossa família. O estilo de decoração dos pais dela passou a ser o estilo de decoração de nossa família. Eu ansiava por ser o líder espiritual de nosso lar, mas até isso era prejudicado por causa da dependência de Lady Anne em relação à sua família. Pelo fato de ter idade suficiente e estabilidade na vida, fui eleito presbítero de minha igreja e participava ativamente dos trabalhos na congregação. No entanto, assim que o prazo do meu mandato como presbítero chegou ao fim, Lady Anne insistiu em que frequentássemos a igreja dos pais dela. Concordei. Todas as vezes que os pais dela mudavam de igreja, nós os acompanhávamos. Não quero transmitir a ideia de que Brian era um marido complacente que dizia: "Sim, querida, como você quiser, meu amor." Por 6 anos, ele lutou pelo casamento, tentando seguir o exemplo bíblico de como marido e mulher deveriam ser. Mas, pelo fato de amar a mulher, ele cedeu a muitos pedidos que iam contra seus melhores julgamentos. Em questão de 6 anos, aquele homem, que antes transbordava de vida, foi reduzido a um simples pingo de água. Finalmente, Lady Anne pediu o divórcio, acusando-o falsamente de controle autoritário e ofensas verbais. Ela se deu conta de que Brian não podia ser manipulado como seu pai havia sido. O divórcio, com todas as suas consequências, foi o último ato de controle de Lady Anne. Perguntei a Brian como ele se sentiu durante aquela época. Eu não me sentia absolutamente um homem. Sentia-me controlado e manipulado. Sei que a Bíblia diz que devemos morrer para o eu, mas penso que isso se aplica ao relacionamento com Cristo. Eu estava morrendo como homem apenas para manter a paz em nossa casa. E quer saber? Não havia paz ali. Brigávamos o tempo todo. Eu sentia que meu papel no casamento era dar a ela o que a sua mãe não podia dar: o dinheiro que eu ganhava e filhos. Era tudo o que ela necessitava de mim. Eu amava Lady Anne, mas concluí que ela nunca me amaria mais do que amava a mãe. Eu nunca ocuparia o primeiro lugar em seu coração. O maior medo de Brian tornou-se realidade. Ele e Lady Anne se divorciaram. Foi um processo cruel, no qual nenhum dos dois saiu ganhando. Infelizmente, os filhos foram os que mais sofreram. Segundo lugar, apenas em relação a Deus. Até este ponto, falamos de como a mulher dos sonhos de um homem é aquela que ora por ele, respeita-o, adora-o e revela uma amizade íntima com ele. Agora, vamos voltar a atenção para um ponto muito mais sensível no coração de nosso marido Durão. A mulher dos sonhos dele coloca-o em primeiro lugar acima de todos os outros relacionamentos humanos, acima dos pais, acima dos filhos e acima de todas as outras pessoas. Essa mulher protege seu casamento das forças que ameaçam colocar-se entre ela e o marido e se posiciona como sentinela para preservar o relacionamento conjugal de qualquer intromissão destrutiva. A mulher dos meus sonhos dá prioridade a mim como sua missão primordial. Ela vê essa missão como um importante meio de servir a Deus e uma forma de adorá-lo. Ela deixa tudo mais e une-se a mim. Robert. Minha mulher é especialista na grande tarefa de pôr sua família em primeiro lugar, depois de Deus. Robert. Minha mulher é a mulher dos meus sonhos. Ela ama a Deus em primeiro lugar, me ama em segundo e demonstra isso todos os dias. John. A mulher dos meus sonhos diz, de uma forma que eu entendo, que logo depois de Deus, sou a pessoa mais importante da sua vida. David.
cortando os laços. Era um lindo dia de inverno e o chão estava coberto por uma camada fina de neve. O gelo brilhava nos galhos das árvores que pareciam curvar-se em nossa homenagem. Steve e eu havíamos partido da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hall, e estávamos a caminho de Charlotte, sua cidade natal, para levar uma notícia maravilhosa. O céu tinha o famoso tom azul da Carolina. Você precisa ver para crer. E o mundo inteiro se iluminava com o gelo depositado na noite anterior. Não era apenas a natureza que brilhava ao sol daquele dia. Steve e eu estávamos completamente radiantes, rindo de orelha a orelha, explodindo de amor por todos os poros. Fizemos o percurso de 3 horas de viagem a Charlotte, aguardando ansiosamente o momento de receber congratulações e agrados. Mãe, pai, sentem-se, Steve pediu. Sharon e eu temos uma novidade para lhes contar. O que é, filho? Perguntaram em uníssono. Estamos noivos, vamos nos casar, Steve respondeu. Daquele momento em diante, o dia tornou-se nebuloso. Mas lembro-me claramente de ter visto a mãe de Steve jogar a cabeça para trás no sofá, como se fosse desmaiar ou estivesse passando mal. O pai de Steve limitou-se a olhar para nós como se estivéssemos dito que decidíamos nos mudar para a Antártida ou cuidar de uma plantação de café. Não entendi com clareza, mas sabia que a situação não estava nada bem. Steve passou as horas seguintes tentando convencer os pais de que sabia o que estava fazendo. Sim, ele ainda não completara os estudos, estava cursando a graduação. Não estávamos namorando há muito tempo, mas quanto tempo seria o suficiente? Ele havia namorado uma garota 8 anos antes de me conhecer. Francamente, não me lembro da maior parte da conversa, mas nunca me esquecerei daquele aperto na boca do estômago. Mais tarde, naquela noite, a mãe de Steve abraçou-me com toda a paixão de alguém abraçando um cacto e disse: Bem-vinda à família. Isso foi há quase 25 anos e muita coisa mudou desde então. Amo muito os pais de Steve e eles também me amam. Temos um relacionamento maravilhoso, mas no início foi acidentado. Sei que muitos casais não são tão afortunados quanto nós. Apesar de dizermos o que Deus uniu ninguém separe no dia do casamento, às vezes são os próprios membros da família que provocam a separação. Entre os problemas conjugais mais comuns nos dias de hoje, o sexo, o dinheiro e os parentes encabeçam a lista. Há muitas piadas sobre sogras, mas os problemas com parentes do marido e da mulher não são motivo de riso. Embora não haja muitos versículos na Bíblia referentes a este assunto, há uma orientação principal. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Acho interessante Deus ter dado essa instrução antes mesmo que houvesse um pai e uma mãe para deixar. Deus vê o passado, o presente e o futuro de uma só vez. E ele sabia que surgiriam problemas pela recusa do homem ou da mulher em deixar os pais e unir-se apenas ao cônjuge. Steve e eu sempre achamos que a prioridade número 1 em nossa família é a nossa família. A princípio, nossa família era composta de 2, e quando Steven nasceu, passamos a ser 3. Em certas ocasiões, essa decisão deixou nossos pais decepcionados quando não atendemos às expectativas deles. No entanto, serviu para manter nossa pequena família unida. Em geral, o período das festividades natalinas é a época mais estressante do ano para muitas pessoas. Constatamos isso em nosso primeiro Natal, não tão feliz como marido e mulher. Tínhamos de tomar uma decisão. Com qual família passaríamos o Natal? Ainda cursávamos a faculdade, e aquele foi um grande dilema. Nenhum de nós passara o Natal longe da família em nossos 24 anos de vida. Meus pais, claro, esperavam que sua garotinha fosse passar o Natal com eles. Eu nunca deixara de fazer isso. Os pais de Steve,
claro, esperavam que o filho fosse passar o Natal com eles. Steve tem um irmão gêmeo, e os garotos sempre passaram o Natal juntos. Além do mais, se a irmã de Steve pode viajar 3 dias de carro de Oklahoma com o marido e 3 filhos, o mínimo que podíamos fazer era viajar 3 horas. Na tentativa de fazer todos felizes, decidimos tomar o café da manhã com minha família, trocar presentes o mais rápido possível, dar um abraço rápido em cada um e partir correndo para a casa dos pais de Steve, a 4 horas de distância de carro, a fim de chegar a tempo de jantar com eles. Entre o aviso de meus pais, por favor, não corram, e o comentário dos pais dele, gostaríamos que estivesse chegado mais cedo, não agradamos a ninguém. Steve e eu estávamos exaustos e nenhuma das famílias ficou completamente satisfeita. Para completar, a avó de Steve faleceu e nossa sobrinha de 2 anos de idade foi internada no hospital com meningite. Steve, os pais dele e os irmãos foram ao enterro nas montanhas. Minha cunhada, mulher do irmão gêmeo de Steve, e eu ficamos na casa para cuidar de nossa sobrinha e sobrinho. E o marido da irmã de Steve permaneceu no hospital com nossa outra sobrinha. Vejam só, a verdadeira família Janes viajou e os parentes agregados ficaram na casa. Depois daquele fim de semana, Steve e eu decidimos que nunca mais passaríamos um momento de crise familiar sem estar lado a lado. A partir daquele Natal, tomamos a decisão de deixar os outros e unir-nos em qualquer circunstância. Aquela decisão causou um pouco de raiva e frustração nas duas famílias durante alguns anos. No entanto, hoje todos se alegram ao ver os fortes laços de amor e compromisso em nosso casamento. Temos visto vários amigos lutar. Alguns chegaram a divorciar-se por causa da recusa de uma das partes em unir-se ao cônjuge e separar-se dos pais. A história de Brian não é incomum. A mulher dos sonhos de um homem toma a decisão de que seu relacionamento com o marido está em segundo lugar apenas em relação a Deus. Minha mulher é criativa, esforçada e sábia. Não se deixe enganar pela insensatez do mundo, que afasta as mulheres do marido e dos filhos. Nicholas. A mulher dos meus sonhos me ama mais do que qualquer outra pessoa. Herb. Qual é o nosso maior problema? Dinheiro e parentes. Brian. Eu gostaria que minha mulher dedicasse a mim a mesma qualidade de tempo e atenção que dedica às outras pessoas. Dave. Deixar e unir-se. Quando se trata da família do cônjuge, várias questões precisam ser consideradas. Com que frequência devemos visitá-los? Quanto tempo devemos permanecer na casa deles? Quanto tempo eles devem permanecer em nossa casa quando vêm nos visitar? Onde passar o Natal e o Ano Novo? Devemos passar as férias com a família do cônjuge? Até que ponto devemos revelar nossa situação financeira? Nossos problemas conjugais? Nossas decisões como pais? Perguntas como essas são às vezes de difícil solução, mas é importante chegar a um acordo antes que o problema bata à sua porta. O ponto mais importante é chegar a um acordo que honre seu cônjuge e no qual vocês dois se sintam confortáveis. Lembre-se, você e seu marido são a unidade familiar mais importante que Deus ordenou. Deus exorta-nos a honrar nossos pais e mães. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Esse é o único mandamento com uma promessa de bênção futura. A autora Sandra Aldrich escreveu: honrar não significa permitir que eles lhes deem ordens, que se intrometam em suas finanças pessoais, que digam a seus filhos que devem cortar o cabelo ou arrumar os armários todas as vezes que os visitarem. Significa honrar a posição deles. Assim que o filho se torna adulto, é importante que um novo tipo de relacionamento seja desenvolvido, mais de amigo para amigo que de pai para filho. O Dr. James Dobson afirma em seu livro Respostas Sensatas: se o marido ou a mulher
não estiverem totalmente emancipados dos pais, é melhor não morar perto deles. A autonomia é difícil para alguns pais e mães aceitarem, e a proximidade aumenta o conflito. A maioria dos problemas com parentes gira em torno da questão sobre quem está no controle. Frases comuns como "Você não nos ama mais?" "Sua irmã vem me ver todas as semanas." "Você é sempre bem-vinda nessa casa, mas acho que a recíproca não é verdadeira." E "Você nunca telefona?" tem a finalidade de adquirir controle por meio da inoculação de uma ampla dose de culpa. Eu sugiro que você não engula isso. Você é uma mulher adulta e deve ser leal ao líder de sua casa. Eis uma boa resposta a ser usada por quem se sente culpado ao ouvir tais frases. Que pena que você se sinta assim. Vá em frente, treine. Fique diante do espelho e verbalize as palavras. Que pena que você se sinta assim. E se o problema for os pais de seu marido? Este livro tem a finalidade de trazer um pouco de luz para você se tornar a mulher dos sonhos dele. Mas penso que muitos problemas referentes aos sogros são causados pelas mamães que se recusam a abrir mão dos seus filhinhos. O mesmo conselho que estou dando às mulheres se aplica aos homens. Precisamos saber que ocupamos o primeiro lugar no coração deles. Aqui está um ponto a ser lembrado. Alguns homens são manipulados a vida inteira por uma mãe controladora. Quando a esposa recém-casada vê isso acontecer, a raiva começa a borbulhar, e o pobre rapaz passa a ter problemas com duas mulheres na vida. Uma sugestão é conversar com seu marido sobre a situação e tentar encontrar meios que aliviam os sentimentos de estar entre a cruz e a espada. Talvez algo tão simples como um almoço mensal com a mãe dele faça toda a diferença no mundo. A coisa mais importante que seu marido precisa saber é até onde vai seu amor por ele, da mesma forma que você deseja saber até onde vai o amor dele por você. Talvez ele esteja perguntando silenciosamente: "Você me ama mais do que ama seus pais? Sou o número 1 em sua vida? Você confia que tenho capacidade para cuidar de você?" Talvez seus sogros ou pais tenham essa ideia em mente. Durante uma visita, alguém perguntou a uma mãe sobre a nova esposa do filho. "Ah, ela é muito preguiçosa. Espera que meu filho ajude a lavar a louça, cuidar do bebê e acompanhá-lo ao supermercado. Não sei até quando ele vai aguentar isso." O visitante balançou a cabeça. "Sinto muito saber disso. E como vai o casamento de sua filha?" A mãe sorriu. "Ela tem um marido maravilhoso. Meu genro a ajuda a lavar a louça, gosta de cuidar do bebê e a acompanha ao supermercado. Ele é espetacular. Ela teve sorte de conseguir um homem tão bom assim." Os pais têm a tendência de errar em favor do filho ou filha. Elizabeth Stone disse: "Tomar a decisão de ter um filho é um ato solene. É tomar a decisão permanente de ter o coração andando por aí, fora do seu corpo. Quando esse coração atravessar o corredor da igreja de braços dados com a mulher dos seus sonhos, algumas mães sentem dificuldade em abrir mão dele. Pense que o problema de deixar e unir-se seja maior para as mulheres que para os homens. Ouço com frequência: o filho é filho até ter uma esposa. A filha é filha pelo resto da vida. Nem o homem nem a mulher precisam deixar de ser filho ou filha para os pais. Precisamos sim aprender a ser, em primeiro lugar, um marido ou uma esposa." Seus sogros a incentivam a ter um lar piedoso que dure a vida inteira? Ou são do tipo que roubam a unicidade que vocês prometeram no dia do casamento? Ore por isso. Converse sobre isso. Acima de tudo, desfrute o milagre de dois se tornarem um e coloque seu marido em primeiro lugar depois de Deus. A história de Brian continua. Quero levá-la de volta por uns momentos à história de Brian e Lady Anne. Se você se lembra, Lady Anne tinha grande dificuldade de separar-se dos pais e honrar o marido como chefe da casa. Surpreendentemente, através de todo o sofrimento, Brian continuou a amar Lady Anne e orou pela reconciliação. À medida que as semanas e os meses se passaram depois do divórcio, Brian começou a notar um leve abrandamento no coração de Lady Anne em relação a ele.
Ela começou a se dar conta do tesouro que jogara fora com tanta facilidade. Com o passar do tempo, Lady Anne perguntou a Brian se poderiam tentar novamente. 2 anos após o divórcio, eles se casaram novamente. O problema ainda existe, Brian admitiu, mas pelo menos agora ela está disposta a tentar. Eu a amo mais que a própria vida e tenho o sonho de que um dia ela me amará da mesma maneira. Brian, perguntei, o que você gostaria de dizer às mulheres que vão ler este livro? É fácil, ele respondeu. Não se casem enquanto não estiverem prontas para pôr aquele homem acima de todos os outros relacionamentos humanos. Ele precisa ser o número 1. Mas quase todas as mulheres que vão ler este livro já se casaram. O que você diria a elas? Bem, eu gostaria de lembrá-las sobre o que se passa na alma de um homem quando ele não ocupa o primeiro lugar no coração da esposa. Ele se sente um zero à esquerda, um sócio comercial, um João ninguém. Se houver uma decisão a ser tomada e alguém tiver de perder, que nunca seja ele. E tenha em mente que o melhor presente que você poderá dar a seu marido é a sensação de que o deseja acima de tudo e de todos. Brian é um homem bonito, educado e bem-sucedido. Aparenta ter tudo o que um homem deseja, mas seu coração clama por uma esposa piedosa, que seja loucamente apaixonada por ele, que o coloque acima de todos os outros relacionamentos e amores deste mundo, que o honre e o respeite como chefe da casa. Pelo que entendi, o sonho dele está a caminho de tornar-se realidade. Guia de sobrevivência com os sogros. Uma forma de evitar problemas de qualquer natureza é preparar-se para enfrentá-los. Vamos analisar as principais maneiras de preparar seu coração e sua casa para reuniões de família, sua e de seu marido? Faça um plano. Se você decidir com antecipação que vai visitar seus pais uma vez por mês ou por trimestre, todos saberão o que esperar. Isso aliviará a rotina de "você nunca vem nos ver". Se seus pais souberem que você vai ligar para eles uma vez por semana, isso aliviará o lamento de que "você nunca liga para nós". Saia de perto. Se você estiver passando vários dias com os pais de seu marido e notar que as tensões começam a aumentar, saia de perto. Dê um passeio, encontre uma tarefa qualquer para fazer ou simplesmente vá regar as plantas no jardim. Um pouco de ar fresco poderá dar-lhe uma nova perspectiva. Destrua a lista. Uma das maneiras mais destrutivas em relação aos pais de seu marido é fazer uma lista das ofensas e falar delas quando a família está reunida. Tente não fazer uma lista dos comentários injustos ou prejudiciais e evite reviver cada ofensa, hábito irritante ou palavra desagradável. Crie uma lista. Procure encontrar boas qualidades nos pais de seu marido e mencione-as a eles. Por exemplo, diga que eles criaram um filho maravilhoso. Não discuta. Há uma infinidade de piadas sobre a tensão entre sogras e genros. Mas os estudos mostram que o relacionamento entre sogras e noras é mais difícil. A sogra de Betsy perguntou: "Como vão as alergias de Bill?" "Ele não tem alergias", Betsy respondeu. "Eu criei meu filho e sei que ele tem alergias", a mãe afirmou. Limite-se a ouvir e esqueça os comentários. Prepare-se para as festas de fim de ano. Pergunte a seu marido onde ele gostaria de passar as festas de fim de ano e pense na possibilidade de alternar as intenções dele com as tradições de sua família. Ore. Peça a Deus que lhe mostre se você está buscando a aprovação de seus pais mais do que a aprovação de seu marido. Então passamos a ser 3. Uma antiga canção infantil norte-americana dizia: "Primeiro vem o amor, depois o casamento, depois vem o bebê para completar o relacionamento". O interessante é que não havia um segundo verso. Por quê? Tenho observado o que ocorre com os casais após a chegada dos bebês. É comum o marido ser afastado da sua posição de primeiro lugar e resignar-se a tocar o segundo violino. É claro que uma criança exige mais tempo e energia que um adulto, mas a esposa habilidosa deixa claro ao marido que ele continua a ser o número 1 em seu coração. Robbie Parsons,
autor de 60 Minutos para Renovar Seu Casamento, escreveu a respeito do ajuste a que seu casamento precisou ser submetido após o nascimento do primeiro filho. Sou solidário com quem disse: a insanidade é hereditária, você é a herda dos filhos. Não sei se poderia amar meus filhos mais do que os amo. Mas por que ninguém me avisou e a minha esposa sobre as mudanças que eles causariam em nosso relacionamento? Após o anoitecer, Diane e eu costumávamos caminhar juntos, visitar amigos e ler em frente à lareira. De repente, estávamos andando pelos corredores à meia-noite, cantando canções de ninar e lidando com depressão pós-parto, paterna. Parsons é um consultor jurídico e advogado em assuntos familiares. Ele passa grande parte do trabalho que realiza como conselheiro entre pais e mães, insistindo em que eles gastem seu tempo com seus filhos. No entanto, adverte que, quando o pai ou a mãe se torna obsessivo pelo filho a ponto de excluir o cônjuge, o casamento começa a ser administrado como se houvesse um caso extraconjugal em andamento. Em minhas pesquisas, perguntei aos homens o que sua mulher sabia fazer melhor. A resposta da maioria foi ser mãe. Gostaria que minha mulher me apoiasse mais quando se tratasse de orientar os filhos em tempos difíceis. Quando eles se rebelam, necessito mais do que nunca do apoio dela, mas, infelizmente, é aí que o apoio desaparece. Ela precisa ser parte da solução, não parte do problema. Ela não entende que sua atitude e maneira como fala comigo exercem grande influência nas crianças. Rick. O que minha mulher sabe fazer bem? Sabe cuidar das crianças, às vezes exageradamente. Mate. Minha mulher é uma mãe maravilhosa. Dedica-se muito aos filhos e sempre procura o melhor para eles. Eric. O que minha mulher sabe fazer bem? Ela é uma excelente mãe. Essa foi a resposta de uma grande porcentagem dos entrevistados. O Dr. John Hosseman observou: a esposa típica de hoje, assim que se torna mãe, começa a agir como se a promessa feita no dia do casamento tivesse sido esta: eu o aceito como legítimo esposo até que os filhos nos separem. Lembro-me de uma época, não muito distante, em que quando se tornava mãe, a mulher continuava a ser esposa em primeiro lugar. A mulher que trabalhava fora de casa era conhecida como mulher trabalhadora, e a mulher que trabalhava em casa era conhecida como dona de casa. Ocorreu, porém, uma mudança de paradigma em nossa maneira de pensar, e isso refletiu nos termos que usamos para descrever o status da mulher em relação ao que ela faz. Nas mesmas circunstâncias, a mulher de hoje é conhecida como mãe trabalhadora, ou mãe que permanece em casa. Ora, alguém poderia pensar que houve uma melhora. Afinal, quem deseja ser casada com a casa? Mas eu penso que isso é, na verdade, um reflexo na mudança que nossa cultura promoveu a respeito da importância do papel exercido pela mulher. Ela passou de esposa a mãe. O foco foi alterado, do lar centralizado na unidade no casamento para o lar centralizado nos filhos. Isso me preocupa. Hosseman prossegue dizendo: em grande parte, essa mudança ocorreu porque os norte-americanos passaram a dar valor à autoestima baseada na filosofia da criação dos filhos, e as mulheres se convenceram de que a mãe que dava mais atenção aos filhos e se dedicava mais a eles era a melhor de todas. Infelizmente, muitas vezes isso tem prejudicado o casamento. A esposa concentra a atenção na vida dos filhos e o marido concentra a atenção na carreira profissional. 20 anos depois, eles desviam o olhar da tigela de cereais e perguntam: quem é você? Creio que a melhor mãe do mundo seja aquela que ama o marido e dá aos filhos a segurança de viverem dentro da proteção de um casamento firme como uma rocha, de um casamento que sirva de exemplo e modelo do que Deus planejou para eles. Quando eu tinha 6 anos, o maior desejo do meu coração era ter um pai e uma mãe que amassem um ao outro. O casamento de meus pais era tumultuado. Eles brigavam diante de mim, tanto de maneira verbal como física.
Eu sentia como se estivesse vivendo em cima de uma falha geológica, sem saber quando ocorreria o grande terremoto. E houve muitos grandes terremotos. Certa vez, quando fui visitar minha tia favorita em Connecticut, ela levou-me a um shopping center para comprar um presente para minha mãe. Escolhi um hobby amarelo claro, muito transparente e rendado. Mas havia uma verdade na escolha daquele presente. Em meu coração de menina, eu imaginava que, se mamãe se vestisse daquela maneira à noite, talvez agradasse ao papai. Talvez papai passasse a gostar dela. Talvez ela passasse a gostar dele. Talvez tudo ficasse bem. A mãe nunca deve sentir-se culpada por colocar o marido acima dos filhos. Dar a eles a segurança de saberem que seus pais se amam é um dos melhores presentes que ela pode oferecer-lhes a longo prazo. Gostaria que minha mulher e eu passássemos mais tempo juntos sem as crianças. Randy. O maior problema em nosso casamento são as discussões sobre os filhos. Russ. Gostaria que minha mulher entendesse minha necessidade de ser sua prioridade máxima, logo depois de Jesus e antes dos filhos ou de outros interesses. Craig. A mulher dos meus sonhos é aquela com quem estou casado. Ela tem bom coração, é carinhosa e fala baixo, apesar de ser advogada. Concentra toda a atenção em nosso relacionamento. Patrick. Minha mulher e eu estamos casados há mais de 12 anos. Tivemos 3 filhos e atravessamos períodos em que ela trabalhou fora ou ficou em casa cuidando das crianças. Em todos esses anos, ela nunca deixou de acordar cedo para passar alguns momentos comigo e preparar o café da manhã antes que eu saísse para o trabalho. Isso significa muito para mim. Travis. Dizem que o sexo faz crianças pequenas, e as crianças são responsáveis por sexo em pequena quantidade. Linda Dillow e Lohane Pintos, autoras de Assuntos Íntimos, observaram o seguinte. Em um estudo, mais de 6.000 casais foram entrevistados quando não tinham filhos, e voltaram a ser entrevistados 5 anos depois, quando já eram pais. A pesquisa revelou que depois que tornaram pais, os casais manifestaram uma queda significativa na satisfação conjugal. Uma pesquisa mais encorajadora discutia em a transição para tornar-se pai ou mãe. Diz que, de 250 casais pesquisados, 20% sentiram uma melhora evidente após o nascimento dos filhos. Portanto, de uma forma ou de outra, os filhos exercem influência no casamento. Espero que você tome a decisão de fazer parte daqueles 20% que notarão uma melhora. Como? Mantendo o papai em primeiro lugar. Não permita que o novo homenzinho de sua vida destrone o rei atual. E aquela princesinha que roubou o coração? Deixe claro para ela que você continua a ser a rainha. O papai continua em primeiro lugar. Uma das melhores maneiras de manter o papai em primeiro lugar na casa é ter um plano. Vamos analisar várias formas de ajudar seu marido a sentir-se como o rei de seu castelo, seja qual for o número de príncipes e princesas disputando sua atenção. Afaste-se. 1 ou 2 vezes por ano, afaste-se das crianças por uma noite ou um fim de semana para passar esse tempo a sós com seu marido. Meu filho tinha 1 ano de idade quando nos afastamos dele pela primeira vez durante um fim de semana. Senti uma falta louca dele, mas aquele afastamento fez maravilhas, porque meu marido se tornou o centro de minha atenção por 2 dias. Seja criativa. Saia com seu marido à noite 1 vez por semana. Se o problema for dinheiro, deixe as crianças com uma amiga e faça o mesmo por ela. Não há necessidade de gastar muito dinheiro. Uma simples xícara de café em uma lanchonete ou um passeio pelo parque será o suficiente. A ideia é ficar a sós e concentrar-se um no outro. Nesses momentos, tentem conversar sobre outros assuntos que não sejam as crianças. Seja carinhosa. Quando seu marido voltar do trabalho, pare o que estiver fazendo e dê-lhe um abraço apertado e um beijo. Se os filhos estiverem por perto, melhor ainda. As crianças precisam ver que os pais se amam, e essa recepção carinhosa lhes diz: eu amo este homem e fico feliz quando ele está em casa. Pense no que ele gosta. Procure encontrar maneiras de dizer a seu marido que ele continua a ser o número 1 em seu coração. Preparar o prato favorito dele
ou usar a camisola de que ele mais gosta são maneiras de dizer que você ainda se preocupa em satisfazer os desejos dele. Dedique-se inteiramente a ele. Converse sobre assuntos que nem sempre se concentrem nas crianças. É aconselhável rever as perguntas sugeridas no capítulo 17 deste livro. Envolvam em suas atividades. Pense na importância da mãe para a sobrevivência de um bebê. Deus concedeu-nos seios para que o bebê dependa de nossos cuidados a fim de receber o alimento de que necessita. Para que seu marido se sinta útil, deixe que ele também cuide do bebê. Atribua-lhe o maior número possível de tarefas, como dar mamadeira à criança, trocar fraldas ou niná-la até dormir. Essa divisão de responsabilidades fará seu marido sentir-se útil e importante. Seja prática. Se sua vida sexual declinar um pouco por alguns meses após a chegada do bebê, deixe claro a seu marido que não se trata de rejeição, mas de exaustão. Pense em algumas maneiras práticas de reacender a chama. E voltamos a ser dois. Nos 18 anos em que meu filho morou conosco, o Valentine Days sempre foi uma data especial em nossa casa. Eu servia um jantar composto de batatas com molho rosé, hambúrgueres em formato de coração, biscoitos em formato de coração, cupcakes com glacê branco dispostos nas forminhas vermelhas e limonada com corante cor-de-rosa. Balões de gás vermelhos de vários formatos, presos nas cadeiras da cozinha, enfeitavam o ambiente, e o jantar era servido em pratos especiais para a ocasião, acompanhados de guardanapos vermelhos. A refeição inteira, claro, era salpicada de doses generosas de amor. Algo, porém, aconteceu no ano em que meu filho partiu para a faculdade, e isso provocou uma mudança na tradição da família James. De uma hora para outra, as batatas com molho rosé e os hambúrgueres em formato de coração já não tinham a mesma mágica, e os 24 cupcakes pareciam uma quantidade exagerada para apenas 2 pessoas. Quando o calendário nos indicou que o primeiro Valentine Days sem nosso filho se aproximava, Steve e eu tomamos a decisão de dar início a uma nova tradição, um jantar romântico fora de casa. Naquele ano, a data caiu em uma sexta-feira, então Steve e eu decidimos comemorá-la um dia antes, para evitar aglomerações. Posso afirmar que, de fato, evitamos o excesso de gente. Quando chegamos ao restaurante acolhedor, iluminado com luz de velas, éramos os 2 únicos clientes no local. Ninho vazio, casa vazia, restaurante vazio. Rapaz, você sabe fazer uma garota sentir-se especial, eu disse a Steve em um tom de brincadeira. Reservou o restaurante inteiro só para mim? Evidentemente, aquilo foi apenas um acaso feliz, mas penso mais uma vez que foi um presente especial de Deus só para nós 2 naquela data. Tivemos o tempo todo um lugar reservado só para nós. Por várias horas, os garçons e as garçonetes dedicaram toda a atenção ao único casal que tentava adaptar-se a um jantar sem batatas com molho rosé e sem cupcakes em forminhas vermelhas. Steve e eu ficamos de mãos dadas sobre a toalha de mesa branca, olhando um para o outro e conversando despreocupados, sabendo que não havia ninguém por perto para ouvir. Steve orou antes da refeição de maneira mais longa que a costumeira, e passamos um tempo maravilhoso ali. Ao lembrar-me daquele primeiro Valentine's Days, sem a presença de Steven, agradeço por nosso casamento. Senti falta, claro, do reboliço na casa, mas continuamos a comemorar a data com muito amor. Em meu ministério com mulheres, tenho visto muitos casais investindo tempo e energia na criação dos filhos. As programações giram em torno de jogos de futebol e atividades na escola. O romantismo fica em segundo plano e o relacionamento entre marido e mulher é colocado de lado, à espera de um momento mais conveniente. Um dia, quando os filhos partirem, marido e mulher ficarão virando na cama, cada um pensando que está vivendo com um estranho. Não me interprete mal, adoro ser mãe. Being a Grandmom, Raise Grandkids foi meu primeiro livro publicado. A maternidade é uma de nossas funções mais importantes. Temos a responsabilidade de mudar o caráter dos nossos filhos que um dia definirão quem seremos como comunidade e nação. No entanto, como esposa, minha prioridade número 1 deve ser sempre amar, honrar e querer bem meu marido, pondo meu relacionamento com Steve abaixo apenas do meu relacionamento com Deus.
Este é o melhor presente que posso oferecer a meu filho. Os 7 princípios da mulher de Provérbios 31 são os pilares do alicerce do ministério feminino em que atuo. E creio que eles contenham um segredo para sermos tudo o que Deus planejou para nós. A ordem de pôr Deus em primeiro lugar, o marido em segundo e os filhos em terceiro é o segredo para termos uma vida bem ordenada, não apenas por um período de tempo, mas até que a morte nos separe. Para mais informações sobre os 7 princípios, leia O Segredo de uma Mulher para uma Vida Equilibrada, escrito por Lizzie Turkus e Sharon James. Minha oração por você, querida amiga, é que quando todos os seus filhos crescerem e seguirem o próprio caminho, mesmo que o ninho esteja vazio, seu lar continue a ser impregnado de amor por seu marido, com lembranças preciosas incrustadas em cada canto e fenda de sua vida. Não espere que os filhos saiam de casa para tentar recuperar os anos perdidos. Torne cada dia importante. Neste exato instante, seu casamento está se tornando aquilo que será no futuro. Sim, o Valentine's Day foi diferente naquele primeiro ano de ninho vazio. Não houve limonadas com corante cor-de-rosa, batatas com molho rosé, nem biscoitos em formato de coração. Saboreamos, porém, um prato principal de lembranças especiais, acompanhado de esperanças e sonhos, e uma deliciosa sobremesa de momentos íntimos coberta com a promessa de dias ainda melhores. Agora, voltemos à canção infantil para aprender o segundo verso. Primeiro vem o amor, depois o casamento, depois vem o bebê para completar o relacionamento. As crianças crescem e vão todas embora, mas papai e mamãe ainda se amam, mesmo estando sozinhos agora. Guarde seu coração. Sentada em uma sala de espera, eu estava remexendo as pilhas de revistas para passar o tempo. Uma revista para famílias. Pensei enquanto escolhi uma com título popular. Deve ser confiável. Folheei as páginas e fui diretamente à coluna Assuntos de Família, para ver o que a cultura ensina nesses dias. O título? Por que você pode amar o seu marido e também Brad Pitt? Voltei a consultar a capa para ter certeza de que não havia pegado inadvertidamente a Cosmopolitan ou The National Enquirer. Não, era uma revista para famílias, dirigida a esposas e mães. Eis uma parte do que a autora tinha a dizer. Na última primavera, eu me vi aplicando nos lábios um lindo batom rosa antes de dirigir-me ao viveiro para comprar plantas anuais. Por que tanta agitação? Esperava encontrar o belo cavalheiro que trabalhava ali. De acordo com especialistas, os namoricos extraconjugais são naturais e comuns. Se você não permitir que se transformem em grandes fantasias, nem cogitar tomar qualquer atitude em relação a elas, essas pequenas atrações poderão ajudá-la a gostar mais de seu cônjuge. As paixões passageiras oferecem uma fuga segura da rotina conjugal. A vida cotidiana é um pouco monótona, tornando difícil manter um relacionamento apaixonado o tempo todo. Bem, há outro especialista em assuntos conjugais que não foi citado nesse artigo, e seu ensinamento é a antítese do que está escrito no texto da revista. Seu nome é Jesus. Aqui está o que ele tem a dizer sobre sentir uma paixão passageira pelo entregador de mercadorias, paquerar o funcionário do viveiro ou fazer brincadeiras com o colega da mesa ao lado quando não há ninguém por perto. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Olhar para outro homem com olhos de cobiça é um pecado tão sério que Jesus prosseguiu dizendo, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Versículo 29. Mas não se preocupe, não estou dizendo que você deve arrancar seu olho caso sinta uma paixão repentina pelo jovem sorridente que empacota seus produtos no supermercado. Estou dizendo que você precisa fazer compras em outro lugar. Estou dizendo que se você começar a passar um pouco mais de brilho nos lábios antes de ir ao correio, onde aquele loiro bonito de olhos azuis penetrantes sempre a cumprimenta como se o fato de vê-la o deixasse feliz o dia inteiro, você precisa esquecer o brilho e dirigir-se a outra agência de correio.
e aquele homem que, no escritório, ocupa a mesa ao lado da sua e sempre cobre você de elogios, fazendo seu coração bater mais rápido? Penso que Jesus está dizendo que você deve mudar de mesa ou tomar uma medida mais radical ainda, mudar de emprego. Talvez você esteja pensando que exagerei um pouco. Imagino que as pessoas que ouviram o conselho de Jesus sobre fugir da tentação também pensaram o mesmo. A verdade é esta: não conheço nenhum caso extraconjugal que não tenha começado com um flerte ou com uma brincadeira inocente. Todo pecado começa no pensamento, e toda batalha espiritual é ganha ou perdida no limiar da consciência. Vamos encarar os fatos. As mulheres gostam de sentir-se bonitas. Após alguns anos de casamento e a chegada de um bebê ou dois, começamos a conjecturar se ainda somos belas ou sexualmente atraentes. De repente, surge um homem que nos elogia e nosso coração bate mais acelerado. É natural. No entanto, se o elogio ou a atenção provocar uma paixão passageira e ela exigir algo mais, ou um namorico extraconjugal, como diz o artigo, Jesus diz que devemos dar meia volta e seguir na direção oposta, apertar a tecla delete e não dar continuidade. Fujam da imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Isso é sério. Arranque de sua vida esse tipo de conduta. É interessante notar que, quando Satanás tentou Eva no jardim, ela pecou primeiramente com os olhos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Tudo começou com os olhos, para o que ela olhou. Eu gostaria de saber o que teria acontecido se ela tivesse desviado o olhar. O artigo citado tem muito pouco a ver com Brad Pitt ou Mel Gibson, mas tem muito a dizer sobre os homens com quem temos contato no dia a dia. Sinceramente, se o artigo tratasse de Brad ou Mel, eu teria achado graça. Mas o texto encorajava as mulheres a brincar com fogo. A autora prosseguia dizendo: se você tiver uma queda por Mel Gibson ou por Miguel, o carteiro, deixe claro a seu marido que um namorico não muda o que você sente por ele. Todas nós queremos saber que somos a número 1 na vida de nosso marido. Quanto a mim, contei a meu marido sobre o funcionário do viveiro. Está indo ver seu namorado? Ele disse em tom de brincadeira quando saí para comprar adubo. Mais tarde, eu garanti a ele que, embora aquele moço conhecesse a melhor técnica para eliminar pulgões, ele jamais seria capaz de derreter meu coração. Ao ler o artigo, tentei imaginar Steve me dizendo: querida, quero lhe contar que senti uma paixão repentina pela moça do caixa da loja de materiais de construção, mas continuo a amar você em primeiro lugar. Sinto um terrível mal-estar só em pensar nessa conversa. No entanto, era essa a sugestão daquela revista para a família, destinada às mulheres do novo milênio. Não é de admirar que o índice de divórcio nos Estados Unidos seja de 50% e com possibilidade de aumentar. A teia de Charlotte. Agora eu quero personalizar o texto daquele artigo. É fácil ler uma história como a que acabo de mencionar e pensar: isso nunca vai acontecer comigo. Eu jamais teria um caso extraconjugal nem seria tentada a isso. Irmã, um dos lugares mais perigosos em que podemos estar é aquele onde pensamos: isso nunca vai acontecer comigo. Há um leão rugindo aí fora, e ele está esperando o momento certo de atacar. Sua presa mais comum é a que está desprevenida. Paulo diz: pois não ignoramos as suas, de Satanás, intenções. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Mas, Sharon, eu sou cristã, você pode estar pensando. Posso pular essa parte. Paulo escreveu à igreja em Corinto: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Leia novamente: sincera e pura devoção. Paulo não estava escrevendo aos cristãos fracos e imaturos. Estava advertindo os cristãos maduros do poder sedutor do inimigo. Vamos dar uma espiada na vida de Charlotte.
Essa história é verdadeira, mas troquei os nomes para proteger Charlotte e sua família. Ela cresceu em um lar cristão, cursou faculdade de estudos bíblicos, casou-se com um homem piedoso e manteve-se virgem até a noite de núpcias. Pelo fato de ter sido criada em um lar com 2 irmãos mais velhos e 2 mais novos, Charlotte nunca se sentiu capacitada o suficiente, bonita o suficiente ou inteligente o suficiente para chegar ao nível que considerava aceitável. Na tentativa de receber amor, Charlotte era uma menina educada e de poucas palavras que tirava notas A na escola e sempre obedecia às regras. Não saiu com nenhum rapaz nos tempos de colégio e teve alguns namorados na faculdade. Enquanto fazia o curso de enfermagem, Charlotte conheceu Bill, um especialista em geologia, e ele se tornou um de seus melhores amigos. 4 anos após a graduação, Bill pediu Charlotte em namoro oficialmente, e o relacionamento entre eles tomou uma nova dimensão. A altura dele, de 1,95, combinava bem com a altura dela, de 1,80. E as mãos bonitas e grandes dele a faziam sentir-se pequena e vulnerável. Bill tinha muitas qualidades que Charlotte esperava encontrar no homem dos seus sonhos. Era leal à família, dedicado a Cristo e parecia amá-la incondicionalmente. Da mesma forma que Charlotte, Bill se resguardara para o casamento e planejava casar-se virgem. A única coisa que faltava no relacionamento deles era paixão. Charlotte não tinha certeza se o amava de verdade, como uma esposa deveria amar o marido. Charlotte tinha 28 anos quando ela e Bill conversaram sobre casamento. Todas as amigas dela estavam se casando e algumas já tinham filhos. Ela sentia-se pressionada, achando que aquela seria sua maior chance de amar e ser feliz. Assim, apesar de suas muitas reservas, Charlotte aceitou a proposta de Bill. O casamento foi lindo, centralizado em Deus e comemorado pelas famílias. No entanto, logo após o sim, Charlotte começou a arrepender-se do que havia feito. As dúvidas a atormentaram desde o início. Ela contou: depois de alguns meses de casada, lembro-me de estar me maquiando em pé diante do espelho. As dúvidas varriam minha mente. Será que cometi um erro? Casei-me com um homem errado? Então, o Espírito Santo sussurrou em meu coração: e se você cometeu um erro, o que vai fazer agora? Tomei a decisão de que amaria aquele homem pelo resto da vida. Eu havia lido que o amor era uma opção e optei por amar. Para minha surpresa, as coisas melhoraram. 3 anos após o casamento, Charlotte e Bill tiveram o primeiro filho. Ela pensou: agora vou me sentir realizada. Mas não foi assim. Apesar de ser enfermeira pediatra e ensinar outras mães a cuidar dos filhos, ela se sentia um fracasso para cuidar de seu próprio bebê. Todas as suas inseguranças vieram à tona enquanto ela se esforçava para ser uma boa mãe para seu filho. A diferença nas decisões de como criar a criança provocou uma tensão crescente entre Charlotte e o marido, e eles discordavam em tudo. Ela explicou: eu sentia como se estivesse me afogando e queria que Bill me salvasse, mas durante aquela época Bill perdeu o emprego e queria que eu o salvasse. Nossa vida estava confusa e ninguém sabia disso. Íamos à igreja, sorríamos nas ocasiões apropriadas e usávamos o termo cristão como uma insígnia. O coração de Charlotte estava escancarado para o ataque do inimigo, e não havia nada no lugar para protegê-lo. Ela parou de estudar a Bíblia, de passar alguns momentos em oração e afastou-se das amigas cristãs. Não havia nenhum dever de prestar contas, apenas suscetibilidade e vulnerabilidade. Nesse período de provações, Dan, primo de Bill, começou a passar um bom tempo na casa deles. Dan era mecânico de caminhão e o filho de 2 anos de Charlotte adorava ver os caminhões do tio. Quando Charlotte e o filho visitavam Dan, em geral a conversa girava em torno dos problemas conjugais deles. Ele prestava atenção ao que eu dizia, prestava atenção de verdade. Um fim de semana, Bill e eu nos reunimos com alguns familiares no chalé que eles possuíam nas montanhas. Lembro-me de Dan ter perguntado à mulher dele se ela queria dar um passeio. Ela não quis. Então ele convidou meu marido para acompanhá-lo. Ele também não aceitou. Eu vou, eu disse imediatamente. Sinceramente, quando Dan e eu começamos a subir a montanha,
Eu não tinha ideia da encosta escorregadia diante de nós. Conversamos sobre nossos problemas conjugais, sobre o enteado dele e vários outros assuntos. Bill e eu nunca havíamos conversado daquele jeito. A certa altura, Dan estendeu a mão para ajudar-me a descer um declive acentuado. Quando segurei a mão dele, um choque elétrico percorreu meu corpo inteiro. Olhamos nos olhos um do outro e ficou claro que a atração era mútua. Nos 9 meses seguintes, Dan e Charlotte tiveram um romance platônico. Ela sempre levava o filho para ver o tio Dan e seus tratores. Para Bill, Charlotte parecia mais feliz do que nunca em toda a sua vida de casada, e ele pensou erroneamente que fosse por sua causa. Ela engravidou do segundo filho, e eles foram passar um fim de semana em um retiro de casais organizado por uma instituição cristã. Bill não tinha ideia do que realmente se passava no coração e na mente de Charlotte. Após o retiro, o romance platônico transformou-se em um romance sexual que durou 7 anos e meio. Durante esse tempo, o relacionamento sexual de Charlotte com o marido foi interrompido. Sim, Bill tentou aproximar-se dela por cerca de 2 anos, mas depois de uma rejeição atrás da outra, ele desistiu. Segredos, sedução e mentiras passaram a fazer parte da vida dela, e isso a estava conduzindo à morte. Eu não podia acreditar no que estava fazendo. Era uma garota da igreja. Conheci meu marido no grupo de cristãos da faculdade. Era virgem quando nos casamos. Nunca imaginei que aquilo fosse acontecer comigo. Tentei terminar aquela aventura pelo menos 20 vezes, mas Dan exercia tanta influência sobre mim que eu sempre voltava atrás. Quando era menina, sentia-me desprezível. Agora sabia que de fato eu o era. Depois de 7 anos daquele termina e recomeça, Charlotte e Bill decidiram mudar de igreja. Na nova igreja, Charlotte ouviu a verdade de Deus em lugar daqueles sermões, sinta-se bem, que sempre ouvira. Tomou a decisão de ler a Bíblia novamente, restabelecer o relacionamento com amigas cristãs e buscar o Senhor em oração. Deus, quero terminar essa aventura de uma vez por todas, ela orou. Por favor, envie alguém para ajudar-me e cobrar de mim esta decisão. Converse com Ed, Deus pareceu dizer. Charlotte abriu-se com aquela senhora idosa da nova igreja. Pela primeira vez, ela contou toda a história sórdida. Com muito amor, Ed perguntou: Você está pronta para pôr um fim nessa aventura? Sim, Charlotte disse chorando. Por favor, ajude-me. Ed orou com Charlotte, deu-lhe alguns livros para ler e acompanhou-a no processo de arrependimento e mudança. Pela primeira vez na vida, Charlotte entendeu quem ela era em Cristo e agarrou-se à sua verdadeira identidade como filha de Deus. Apesar de ter crescido na igreja, esse novo entendimento de quem ela era, do que possuía e da sua posição perante Cristo, foi a chave que a libertou. Ed permaneceu no lado de Charlotte quando ela deu o último telefonema a Dan e segurou-lhe a mão em cada passo do caminho. Hoje, Charlotte é uma mulher livre dos grilhões da sedução sexual e da teia do pecado. Tempos depois, ela contou ao marido sobre a aventura. Embora essa revelação tenha sido extremamente dolorosa, os dois estão sendo aconselhados por um profissional com a finalidade de pôr o casamento de volta nos trilhos e torná-lo melhor que antes. Charlotte, perguntei-lhe, que conselhos você daria a uma mulher para evitar a armadilha da sedução na qual você caiu? Essa foi a resposta. 1. Se você está pensando na possibilidade de ter uma aventura amorosa, platônica ou física, recorra a uma amiga cristã e conte a ela. 2. Se está sentindo atração por outro homem, evite ter contato com ele. 3. Não escolha um homem para ser seu melhor amigo. 4. Não conte seus problemas conjugais a um amigo. 5. Não faça confidências a um amigo. 6. Não acredite na mentira de que a vida pode ser melhor com outro homem. 7. Não saia sozinha com outro homem. 8. Permaneça em comunhão com Deus por meio de estudo bíblico e oração. 9. Os segredos são a melhor ferramenta de Satanás. Não guarde segredos. Assim que você se abrir e confessar o segredo a outra pessoa, Satanás perderá o controle sobre você. 10. Guarde seu coração. Geiser. O rei Salomão escreveu: Acima de tudo,
guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. No sentido literal, o coração é o órgão que dá vida, bombeia o sangue pelo corpo e localiza-se no peito, atrás das costelas superiores. No sentido metafórico, o coração representa o mecanismo que dá vida e controla nossa mente, vontade e nossas emoções. É a fonte de vida oculta que dirige o processo de nossas escolhas diárias. Na Bíblia, o coração é a sede da alegria. João, capítulo 16, versículo 22. Dos desejos, Mateus, capítulo 5, versículo 28. Das afeições, Lucas, capítulo 24, versículo 32. Das percepções, João, capítulo 12, versículo 40. Dos pensamentos, Mateus, capítulo 9, versículo 4. Do entendimento, Mateus, capítulo 13, versículo 15. Do raciocínio, Marcos, capítulo 2, versículo 6. Da imaginação, Lucas, capítulo 1, versículo 51. Da consciência, Atos, capítulo 2, versículo 37. Das intenções, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Do propósito, Atos, capítulo 11, versículo 23. Da vontade, Romanos, capítulo 6, versículo 17. E da fé, Marcos, capítulo 11, versículo 23. Em um verão, nossa família visitou o Parque Nacional Yellowstone, em Wyoming, e esperou mais de uma hora para ver o geyser Hold Fightful lançar mais de 30 mil litros de água fervendo a uma altura de 35 metros. O espetáculo durou cerca de 3 minutos e se repetiu a cada 76 minutos, mais ou menos. A fonte de água, aparentemente inesgotável, sob a superfície da Terra, movida por calor e pressão, proporciona uma cena que há muitos anos vem fascinando os turistas. A apenas alguns quilômetros de distância, fizemos uma rápida parada para observar os lagos de água sulfurosa que borbulhavam na superfície. Esses lagos de cheiro desagradável são outra maravilha do mundo, mas não vimos muitos turistas por lá para admirar sua beleza. Eles tiram uma foto e saem do local, o mais rápido possível. O mau cheiro é insuportável. Essas fontes de água fizeram-me lembrar da condição do coração humano. Pode ser um espetáculo de fé, com magnífica beleza e esplendor, ou uma lagoa de cheiro repugnante. Com todos os poluidores da sociedade no mundo de hoje, é fácil o coração ser contaminado. Para se manter o coração puro, é preciso haver um suprimento inesgotável de fé e um constante vapor de determinação. Segurança matrimonial. Após os eventos medonhos de 11 de setembro de 2001, o presidente George W. Bush criou o Departamento de Segurança Nacional. O departamento é definido como um órgão de repressão, prevenção, captura e defesa contra ataques dirigidos ao território, à soberania, à população e à infraestrutura dos Estados Unidos, encarregado de administrar as consequências de tais ataques e outras emergências nacionais. Em seu discurso, em 16 de julho de 2002, no Rose Garden, o presidente explicou como os Estados Unidos, por meio do Departamento de Segurança Nacional, lidaria com as ameaças do século XXI. Nossa união é uma arma poderosa na luta. Se agirmos juntos para criar um novo e único Departamento de Segurança Nacional, enviaremos ao mundo um sinal de que o Congresso e a administração trabalharão unidos para proteger o povo norte-americano e para vencer a guerra ao terror. Enquanto lia a descrição da segurança nacional feita pelo presidente Bush e dos perigos que ameaçavam os Estados Unidos, lembrei-me do perigo que também ameaça nossos lares. Ao redor de todo o mundo há uma guerra em curso para destruir o casamento, instituição ordenada por Deus. Curiosamente, meu dicionário define casamento como a instituição sobre a qual o homem e a mulher tornam-se legalmente unidos em condição permanente. Quase todas as palavras dessa definição estão hoje sob ataque. Precisamos que nossa segurança matrimonial estabeleça repressão, prevenção, captura e defesa contra ataques dirigidos ao nosso casamento. Os homens e as mulheres são atacados tipicamente de maneiras diferentes. Os homens são induzidos a investir a energia em sua carreira profissional, usando os esportes como fuga e sendo seduzidos por tentações sexuais,
fantasiosas ou reais. O trabalho e as mulheres são as duas armas principais de Satanás para atacar o coração do homem. Para guardar o coração, o homem precisa guardar seus olhos. Para guardar o coração, a mulher precisa guardar suas emoções. Meu colega de trabalho me ouve com muita atenção. Meu amigo Peter se preocupa de verdade com meus problemas. Bob, o funcionário da agência de correio, gosta de me ver usando esta malha vermelha. Cada um desses pequenos pensamentos faz soar o alarme da segurança matrimonial. Querida, se não guardarmos o coração e não nos esforçarmos para manter nosso marido no primeiro lugar da nossa lista, nossos sonhos poderão transformar-se em pesadelos no intervalo de tempo mais rápido do que o que gastamos para acionar a tecla enviar em um programa de e-mails. Guerreira poderosa e vigilante. A mulher de Provérbios 31 representa um ideal para as mulheres de todas as épocas. Embora ela intimide algumas pessoas, todas concordam que ela é um exemplo de dignidade a ser seguido. A Bíblia descreve-a como inteligente, habilidosa, econômica e forte. Ela cozinha bem, sabe administrar e economizar o dinheiro, colabora com a comunidade, é empreendedora, sabe costurar, é mãe abençoada, amiga fiel, esposa leal e consagrada a Deus. Lemos em Provérbios capítulo 31, versículo 10, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. A versão Almeida Revista e atualizada refere-se a ela como uma mulher virtuosa. Eu prefiro a versão ampliada, que a descreve como uma mulher competente, inteligente e virtuosa. Tradução livre. A palavra hebraica traduzida por exemplar ou virtuosa também significa rica, próspera, valente, audaciosamente corajosa, forte e guerreira poderosa. É na expressão guerreira poderosa que desejo concentrar-me por alguns instantes. Creio que a mulher dos sonhos de seu marido seja aquela que está disposta a lutar pelo casamento. Ela luta contra Satanás ajoelhada em oração. Luta para dar conta de sua agenda lotada a fim de manter as prioridades na perspectiva correta. E luta para guardar o coração contra as influências perniciosas da sociedade na qual vive. No versículo 27, lemos que a mulher de Provérbios cuida dos negócios de sua casa, ou, conforme outra versão declara, atende ao bom andamento da sua casa. O verbo cuidar significa cercar com espinhos, como faz a mãe passarinho para proteger os filhotes, cercando o ninho com um círculo de espinhos. Essa mesma palavra também é usada na Bíblia como termo militar, no sentido de vigiar uma cidade. Eu visualizo a mulher exemplar marchando ao redor do muro que protege seu lar, totalmente equipada para enfrentar qualquer inimigo que ameace invadir seu casamento. Mas não devemos supor que o inimigo esteja sempre do lado de fora. Creio que o maior inimigo possa ser aquilo que se passa em nosso coração e em nossa mente. O passo em falso do rei Davi. O rei Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. No entanto, houve uma circunstância em que Davi baixou a guarda ao redor de seu coração temente a Deus, o que o levou a ter uma aventura amorosa e tramar um assassinato. Davi, um simples garoto pastor de ovelhas, tornou-se rei. Um dia, quando todos os seus soldados estavam lutando na guerra, ele decidiu permanecer no palácio para descansar. Enquanto passeava pelo terraço para tomar um pouco de ar fresco, ele viu Batseba, mulher de seu vizinho, tomando banho. Davi, que se acostumara a ter tudo o que queria, desejou ter Batseba. Alguns meses depois, ela lhe comunicou que estava grávida de um filho dele. Apavorado e tentando esconder seu pecado, Davi ordenou a Urias, marido de Batseba, que se posicionasse na linha de frente da batalha, e depois disse aos outros soldados que recuassem. Conforme planejado, Urias foi morto, e Davi casou-se com Batseba. Daquela época em diante, a vida de Davi entrou em uma espiral descendente. O que Davi nos ensinou quando deixou de guardar seu coração? Muitos eventos na Bíblia são registrados como exemplos para as gerações futuras. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Vejamos agora como podemos guardar nosso coração. Para isso, analisaremos como o rei Davi não guardou o dele.
Davi estava no lugar errado e na hora errada. A história começa assim. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, segundo Samuel capítulo 11, versículo 1. Davi deveria estar na guerra, mas permaneceu no palácio e esquivou-se de seus deveres. Para guardar o coração, precisamos ter certeza de não nos colocarmos em situação na qual poderemos ser tentadas. Você já se viu no lugar errado e na hora errada, não por acidente, mas por escolha? Davi estava sozinho e vulnerável. Ouço com frequência essa frase: quem está no topo é solitário. Mas eu lhe garanto que também há solidão para quem está embaixo, ou no meio. Se você estiver sozinha, procure uma amiga. Deus enviou Maria para fazer companhia a Isabel, e enviou Ruth para fazer companhia a Noemi. E ele continua a usar mulheres para transmitir ânimo a outras mulheres. Procurar companhia masculina é pisar em campo minado. Davi sabia o que era certo e desprezou seus critérios de julgamento. Depois que Davi pecou com Batseba, o profeta Natã foi até ele e contou-lhe a história de um homem rico que possuía muitas ovelhas, mas pegou a única ovelha de um homem pobre. Davi disse: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5. O profeta lhe disse: Você é esse homem. Versículo 7. Davi sabia que estava cometendo um erro, mas levou-o adiante. Deus sempre providenciará um escape. Houve muitas etapas até Davi chegar ao ponto de pecar. Ele poderia ter parado em qualquer uma, mas não o fez. Deus sempre providenciará um escape para qualquer tentação. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quanto mais cedo prestarmos atenção ao seu aviso, mais fácil será dar meia volta e seguir na direção oposta. Assim que um pensamento de tentação penetrar em nossa mente, precisamos apertar a tecla mental delete para guardar nosso coração. Ninguém está imune à tentação. Davi era um homem muito piedoso, escreveu salmos e amava verdadeiramente o Senhor. Mesmo assim, cometeu adultério e assassinato. Eu me pergunto, se quando estava louvando a Deus durante sua coroação, ele imaginou em seus sonhos mais tresloucados que poderia pecar daquela maneira. Paulo lembra-nos em 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 12 a 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. O Espírito Santo nos condenará. A queda de Davi durou pelo menos 1 ano. Quantas vezes você acha que o Espírito Santo o advertiu do pecado? Nada deveria nos provocar mais temor do que saber que temos a escolha de fechar os ouvidos à advertência de Deus e à condenação do Espírito Santo. Sinceramente, eu gostaria que a história do pecado de Davi não fizesse parte da Bíblia. Preferiria lembrar-me dele como o matador do gigante e como alguém que amava a Deus mais que a própria vida. Deus, porém, quer que saibamos que ninguém está imune à tentação. O pecado de Davi é um exemplo do que pode acontecer a qualquer pessoa que não guardar o seu coração. Agora vão para casa e amem seu marido. Em certa ocasião, após eu ter concluído minha última fala em um evento para mulheres na Virgínia, a plateia aplaudiu e eu sorri, despedindo-me com um aceno. Caminhei em direção ao meu lugar com o coração cheio de alegria pelo que Deus havia feito. Foi o final perfeito para o retiro espiritual. Mas, de repente, Deus cutucou-me. Você ainda não terminou, ele parecia dizer. Há mais uma coisa que você precisa dizer a essas senhoras antes que dispersem e voltem para casa. O que, senhor? Que coisa é essa? Perguntei. Volte e diga a elas que vão para casa e amem o marido delas. Ele respondeu. Mas isso não tem nada a ver com o que falei neste fim de semana, argumentei. Volte e diga a elas que vão para casa e amem o marido delas, ele repetiu. Voltei ao palco e bati de leve no ombro da coordenadora do evento, que estava fazendo os comentários de encerramento. Sinto muito, eu disse, mas Deus quer que eu transmita mais uma mensagem a estas senhoras. Ela entregou-me o microfone e eu prossegui. Senhoras, Deus quer que eu lhes diga que vocês devem ir para casa e amar seu marido. Vocês estiveram aqui nesse maravilhoso retiro por 3 dias,
cantando hinos de louvor, estudando a palavra de Deus, estreitando os laços com as irmãs em Cristo e amando ainda mais a Jesus. Agora, ele quer que vocês vão para casa e amem seu marido. Fazendo isso, vocês mostrarão a Deus que também o amam. Alguns maridos se sentirão um pouco alienados porque o nível espiritual de vocês está muito alto. Algumas de vocês voltarão para casa conhecendo pela primeira vez Jesus como seu Salvador, e seu marido talvez questione onde ele se encaixa em sua nova fé. Vocês já imaginaram que esse entusiasmo espiritual pode provocar ciúmes em seu marido ou deixá-lo em dúvida quanto ao lugar que ele ocupa em seu coração? Deus quer que vocês acabem com essa incerteza. Para isso, devem voltar para casa e amar seu marido como nunca o amaram. É isso que Deus deseja que façam por ele. Saibam disto: quando amam seu marido, vocês estão amando a Deus. Não houve nenhuma mulher casada que tenha conseguido manter os olhos secos. Muitas amavam o Senhor, mas não estavam amando o marido. Se fossem obedientes ao chamado de Deus, tenho certeza de que cada marido ficaria ansioso por reservar um lugar para a esposa no retiro do ano seguinte. Sim, é imperativo que amemos a Deus em primeiro lugar e acima de tudo em nossa vida. Provérbios capítulo 31, versículo 30 diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Mas o amor que você sente por seu marido deve estar tão próximo a seu amor por Deus que será difícil saber onde um para e o outro começa. O que se deseja ver num homem é amor perene, disse o rei Salomão. Provérbios capítulo 19, versículo 22. Seu marido quer estar certo de que tem um lugar especial e permanente em seu coração, reservado só para ele. Jesus não é concorrente dele. Jesus é aquele que a encoraja a amar seu marido com tudo que você possui e muito mais. 25 maneiras de proteger seu casamento. Quando se tratar dos sogros. 1. Estabeleça um plano para as visitas de seus sogros e o tempo que ficarão hospedados em sua casa. 2. Dê um passeio se perceber que está ficando cada vez mais frustrada. 3. Destrua a lista dos defeitos deles ou das atitudes que a deixam irritada. 4. Elabore uma lista dos pontos positivos e das qualidades admiráveis que eles apresentam. 5. Esqueça os comentários negativos que ouvir. 6. Planeje as festividades de fim de ano comunicando suas expectativas antecipadamente. 7. Ore. Quando se tratar dos filhos. 8. Viaje com seu marido 1 ou 2 vezes por ano sem os filhos. 9. Seja criativa e planeje jantar fora com seu marido 1 vez por semana. 10. Seja carinhosa e pare o que estiver fazendo para dar-lhe um abraço quando ele voltar para casa à noite. 11. Faça o possível para mostrar-lhe que ele continua a ser o número 1 em sua vida. 12. Tenha conversas íntimas com ele sem interrupções. 13. Peça a seu marido que a ajude a cuidar das crianças. 14. Seja prática e invente maneiras de reacender a chama da paixão logo depois que o bebê nascer. Por exemplo, tirem um cochilo juntos enquanto o bebê dorme. Quando se tratar de outros homens. 15. Tenha uma parceira confiável, uma amiga cristã, com quem você possa falar de qualquer pensamento tentador. Se necessário, peça-lhe que ore por você. 16. Evite ter contato com um homem pelo qual se sinta atraída, física ou emocionalmente. 17. Evite ter homens como amigos íntimos. 18. Evite falar de seus problemas conjugais com outro homem. 19. Evite ter um confidente do sexo masculino. 20. Não acredite nas mentiras de Satanás de que a vida poderia ser melhor com outro homem, ou que você se casou com a pessoa errada. 21. Evite ficar a sós com outro homem, em ambientes sociais ou no trabalho. 22. Evite os relacionamentos aparentemente inocentes pela internet. 23. Permaneça em comunhão com Deus por meio do estudo bíblico e oração. 24. Permaneça emocionalmente ligada a seu marido. 25. Ore por seu marido todos os dias.